Coloque-se de pé. Eu vou ler para pregar a palavra o Salmo 101, versículo 6. Salmos 101, versículo 6. Salmo de Davi, que fala uma grande verdade. O tema da nossa mensagem hoje é: Deus procura fiéis. A gente gosta de andar com gente fiel. A gente gosta de andar com gente boa. Há um estudo que diz que você é fruto das 5 pessoas com quem você mais convive. Você é o resultado das 5 pessoas com quem você mais convive. Nós temos relacionamento com muitas pessoas na nossa vida, mas as pessoas com quem convivemos determinam quem nós somos. Às vezes alguém diz: ah, coitado, ele estava na hora errada, com a pessoa errada. Pode acontecer. Mas normalmente, irmãos, nós andamos com pessoas que têm afinidade conosco, que pensam da mesma maneira, que frequentam os mesmos lugares. Está aqui na igreja. E eu vou falar sobre Deus procurando algo aqui na terra. Deus está procurando. Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Na minha tradução, que é um pouquinho diferente, diz assim: os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra, para que habitem com ele. O que anda no caminho reto, este servirá ao Senhor. O que é que Deus está procurando? Quando Deus passa os olhos na terra, um dia Deus se arrependeu de fazer o homem. Falou: eu vou destruir o gênero humano. E ele deu aquela última olhada na terra e ele viu uma família. Noé, aquele que fez a arca. E por causa de Noé ele disse: não, vale a pena manter o gênero humano. Um dia Deus foi destruir uma cidade, Sodoma e Gomorra, cidade pecaminosa. E ele falou para Abraão, disse: Abraão, eu vou destruir. E Abraão intercedeu pela família. E Deus disse: não, se tiver um justo naquela cidade, eu não destruo. E numa cidade de mais de 100 mil habitantes, Deus achou uma família e tirou aquela família de lá para não ser destruída. Deus tem compromisso com a tua família. Deus tem compromisso com você. Diga assim: Senhor, que os teus olhos me vejam, assim como o Senhor Jesus viu Zaqueu no meio da folhagem. Diga: assim como o Senhor Deus viu José no Egito, dentro de uma cadeia, para colocá-lo no governo. Diga: assim como o Senhor viu Davi no pasto, cuidando de ovelhas, para colocá-lo no trono. Diga: Senhor, ainda que eu não esteja na posição que muitos gostariam de estar, mas que o Senhor me veja, Pai. Que os teus olhos revelem que eu nada posso esconder. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se assenta. Deus procura. Os meus olhos procurarão na terra os fiéis, para que habitem comigo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 22. Pode sentado mesmo acompanhar a leitura. Deus fala sobre Davi. Atos capítulo 13, verso 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus achou Davi. Davi foi desprezado pela própria família. Quando o profeta vai ungir Davi, ele está lá no pasto, e não convidam ele nem para o jantar. Mas Deus havia prometido que alguém ali seria ungido rei. E o profeta insiste: viu, não tem mais filho. E o pai diz: não, meus filhos estão todos aqui. Ah, eu tenho um ainda, tinha esquecido. Tem um que é o Davizinho, mas está lá no pasto. E o profeta diz: vai chamá-lo, porque enquanto ele não chegar, a gente não come. E quando entra aquele adolescentezinho, ruivo, franzino, quem poderia achar que aquele seria o escolhido de Deus? Quem poderia achar que ele seria rei? Mas quando ele entra, o Espírito de Deus fala para Samuel: Samuel, unge ele, porque este será o maior rei da história. Eu não vejo como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, mas eu vejo o coração. Os homens olham, irmãos, a aparência. Hoje, se você olhar uma rede social, é aquela aparência maravilhosa, né? É uma felicidade que dá até raiva. Todo mundo
né? Sorrindo, lugares lindos, selfies maravilhosas. Tem gente que acha que a vida é uma rede social, e não é. Aquilo lá, irmãos, é fantasia. Aquele pessoal lá, quando desliga a câmera, eu estava uns dias no restaurante, vi um casalzinho lá, nem se falava, cada um no seu celular, emburrado, tratando mal o garçom. Aí ela disse: vamos tirar uma foto. Aí os dois, pronto, tira esse sorriso idiota da cara aí. E eu fiquei olhando e falei: Jesus amado, o que é isto? A nossa vida não é uma rede social, a nossa vida é real. Nós temos o nosso dia a dia. Às vezes não acordamos bem, às vezes acordamos mal-humorados. Às vezes se acordar, você já dá uma topada no pé da cama, já sai querendo xingar. Às vezes não dá certo o trabalho, o chefe chato, perde horário. Às vezes a vida, ela não é isso, irmãos. Ela não é essa fantasia. Nós não vivemos na ilha da fantasia. Nós vivemos no mundo real. E você não vem na igreja para ouvir falar sobre problemas. Você vem aqui para ouvir falar sobre Deus. Por isso que nesta igreja a gente não prioriza o problema. A gente não fica falando para Deus que temos um grande problema. A gente fala para o problema que nós temos um grande Deus. Aqui nós viemos para renovar nossa fé. Na Santa Ceia, no domingo, durante a semana. Nós viemos aqui para sair cheio do Espírito Santo. Não é fácil procurar alguma coisa, mas há um momento em que o propósito de Deus alcança a nossa vida. Tem momentos na vida que a gente faz um DDD. O que é DDD? Os mais antigos sabem, os mais jovens nem sabem o que é DDD. Os mais antigos aí, quem sabe o que era um DDD? Levanta a mão assim, ó. Antigamente era descagem direta à distância, né? Era o DDD. Hoje a moçada nem sabe o que é DDD, é só aplicar lá e já sai falando. Mas na vida às vezes a gente faz um DDD. É uma decisão que define o destino. É aquele momento da decisão da tua vida. Eu fiz um DDD. Eu tenho vários DDDs que eu fiz na minha vida, que me trouxeram até aqui. Já contei, acho que domingo passado eu falei sobre isso. Aquele dia em que meu pai me colocou no carro, eu, presidente de jovens da Quadrangular Vila Helena, ainda uma igreja pequena, mas nós tínhamos um grande número de jovens. Eu era assim, igual o Vado. Aqui eu era lá. Mais bonito que o Vado, é verdade, né? Mais atlético que o Vado, que já está ficando meio, né? Mas eu era assim, o Vado, um líder de jovem, moçada, tudo aí, paparicano. Hoje fui tomar café numa casa depois do culto, cheguei lá, quem estava lá? O Vado. Falei: irmão, o Vado vem sempre, direto. E a senhora gosta? Eu falei: eu amo que o Vado vem aqui. Eu era assim lá para o meu pai. E um dia meu pai me pôs no carro e disse: vem cá, eu vou te mostrar uma obra que Deus vai te usar. E me trouxe aqui. E chegando aqui, uma manada de vaca e cavalo atravessando, parou. Poucas ruas asfaltadas, um bairro, tinha 600 casas aqui, um pouquinho mais. Meu pai disse: um dia na tua igreja vai ter uma pessoa por casa. Vai ter pelo menos 600 pessoas na igreja, uma pessoa por casa. Hoje nós já temos só de membros aqui quase 2.000. Mas de frequência já passam de 1.000. Aquela palavra que ele falou há muitos anos atrás já se cumpriu. Já está se cumprindo. E eu ali no meu coração, no carro do lado, falei: eu vou falar não para ele. Eu não vou vir para cá. Eu não vou vir para cá. Né? Já tinha aqui pastora Regina, Clenilde. Muitos aqui, né? A Sônia. Muitos que estão aqui já estavam aqui. Mas Zélia, Célia. E eu ali: eu não venho. Mas olha, você vai vir porque Deus vai dar uma grande igreja. Aqui você vai construir uma grande igreja, Deus vai te usar. E aquele momento eu tive que fazer um DDD. Eu tive que dizer sim ou não. Quando eu fui falar não, não saiu não. Saiu: tá bom, pai, eu vou. Eu venho. Coração ainda pesado, incerteza. Mas graças àquele DDD de 30 anos eu cheguei onde eu estou hoje. Tem momento na tua vida, sabe aqueles 5 que você falou para a tua esposa? Sabe aqueles 5 que você disse para Deus? Sabe aquela mão que você levantou quando alguém convidou para aceitar Jesus?
Sabe aquele dia que parecia o pior dia da tua vida e você encontrou algo maravilhoso? Era Deus que estava procurando sobre os seus olhos, olhando para você, e Deus te achou. Deus achou a tua família, Deus achou a tua casa, Deus achou você escondido, depressivo, doente, prestes a se matar. Estava lendo a história de um pastor de uma igreja, e ele contando que ele chegou na igreja aquele dia, poucas pessoas na igreja, umas crianças lá, ele esperando, ele fez um evangelismo, estava começando a igreja, e ele chegou, algumas crianças, depois chegou um casal e se sentou lá no fundo. Dali a pouco, irmãos, chegou um homem todo sujo de barro, segurando uma corda na mão, sentou lá, assistiu o culto, e o pastor esperando, viu que não ia chegar mais gente, com aquele homem com a corda na mão, cheio de barro, aquele casalzinho que estava sentado, as crianças ali. Ele pregou a palavra com entusiasmo, falou de Jesus. Acabou o culto, ele fechou a igreja, saiu. Quando estava indo para casa, 2 assaltantes pegaram aquele homem, bateram nele, roubaram a pastinha que tinha uma Bíblia dentro, tinha alguns documentos, alguns valores. E ele chegou em casa, a esposa: e aí, amor, como foi o culto? Ele já machucado, ensanguentado, o que aconteceu? Ele contou para ela, ele disse: olha, foi o pior dia do meu ministério, foi o dia de maior fracasso da minha vida. Não foi gente na igreja, um casalzinho lá no fundo, um homem todo sujo, eu vinha saindo, 2 bandidos me pegaram, bateram, me roubaram. Mas esse homem não desistiu, porque um dos segredos da vitória é você não desistir, é você continuar na tua caminhada. E alguns anos depois, 5 anos, dizia ele, no testemunho que eu ouvi, 5 anos depois, a igreja cresceu, uma igreja abençoada, e ele contando isso no altar, dizendo: irmãos, há 5 anos atrás eu tive o pior dia do meu ministério, e ele contou, algumas crianças, um casal, alguém que chegou aqui com uma corda na mão, e quando ele estava contando do pior dia, fui assaltado, um casal levantou a mão, um casal de empresários da cidade, fiéis da igreja, dizimistas, ofertantes, um casal firme na igreja, disse: pastor, antes que o senhor termine a história, deixa eu contar a nossa história. Aquele dia que o senhor está falando, aquela noite que o senhor pregou aqui, nós estávamos aqui, e eu e minha esposa estávamos vivendo com muitos problemas familiares, estávamos vivendo com problema em casa, no relacionamento, e nós dissemos: vamos nos divorciar. Acabou esse casamento, não vai dar certo. E aí a esposa disse: vamos então, estamos concordados, mas antes, amanhã a gente vai no cartório, vai no procurar o advogado, hoje nós vamos na igreja, já que um dia nós casamos, tivemos uma aliança, hoje nós vamos pela última vez na igreja. E aquele casal dizia: pastor, e aquela noite, Deus, o Espírito Santo trabalhou em nós, e o nosso casamento foi salvo. Quando estavam falando, o outro homem levantou, um empresário da cidade, e disse: pastor, eu era aquele homem que estava com uma corda na mão, tudo sujo. Aquele dia, em angústia, perdi minha família, perdi meus negócios, eu estava falido. Hoje eu sou um grande empresário, hoje eu restituí a minha família, mas naquele dia, eu tentei o suicídio. E quando eu joguei a corda e me pendurei nela, ela arrebentou. Eu peguei aquela corda e disse: eu vou comprar outra corda, que eu vou tirar a minha vida. E quando eu estava indo para comprar uma corda, eu vi esta igreja aberta. Disse: eu vou entrar. Eu senti de entrar aqui, uma força, o Espírito de Deus, ele disse: hoje eu sei, me colocou dentro da igreja. E naquela noite, pastor, Deus mudou a minha vida. Não só não cometi suicídio, como recuperei a minha família, os meus filhos, a minha esposa. Recuperei, e hoje eu sou um empresário de sucesso, dou trabalho para muita gente nesta igreja, e sou um diácono desta igreja. E quando ele estava falando, um outro levantou e disse: pastor, eu era um daqueles 2 ladrões que que assaltou o senhor. Fizemos aquele assalto aquela noite. O meu companheiro, num segundo assalto, ele foi morto. E eu me escondi.
Mas dentro daquela pasta do Senhor tinha uma Bíblia, além de outros documentos. E eu comecei a ler aquela Bíblia naquele dia. E hoje eu estou aqui porque Deus mudou a minha vida, porque Deus mudou a minha história. Você pode pensar que é o pior dia. Aquele pastor disse que era o dia mais fracassado do meu ministério. A gente pode achar que é o pior dia, irmãos, mas para Deus é apenas o começo. Você pode achar que é o fim, mas Deus está dizendo é só o começo. Você pode achar que está chegando no fim das suas forças, da sua idade, da sua produtividade. Deus está dizendo é só o começo. Eu ainda vou te usar para a obra do Senhor. Eu ainda tenho muito que fazer na tua vida. Através de você e por você, Deus ainda fará maravilhas. Se você crê, dá um glória a Deus bem forte aí, irmãos. Diga, tem muita lenha para queimar. Diga para o teu irmão, você ainda tem muita lenha para queimar. Já estou no fim da estrada, já está acabando. Deus tem muita lenha para você ainda, irmãos. A palavra fiel, ela vem do latim fidelis, adjetivo ligado a fides, boa fé, integridade. Você é fruto de quem você anda com você. Deus procura fiéis. Achou Davi no pasto, achou José na cadeia. Deus achou Zaqueu no meio da folhagem. Deus achou o apóstolo Paulo indo prender cristãos na estrada de Damasco. Deus me achou no Parque São Bento. Talvez se eu não tivesse feito aquele DDD, Deus não daria para mim hoje o que eu tenho. Talvez se você não tivesse feito o seu DDD, aquela decisão que definiu o destino. E olha, irmãos, todo dia parece decisão da nossa vida. Todo dia. Por isso você tem que estar conectado com Deus, para tomar as suas decisões, de ir ou não ir. Pode ficar tranquilo, Deus vai achar você. Os olhos do Senhor estão passando por aqui. Diga, Senhor, me acha e me abençoa. Deus procura trabalhadores. Davi foi ungido no meio dos seus irmãos. No lugar da sua vergonha você será honrado. No lugar em que você foi humilhado. A gente canta de vez em quando o melô da vingança aqui, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vi você na bênção vai se arrepender. Vai se arrepender mesmo. Bem feito. Você viu, passei pela prova, aquele infeliz me abandonou, agora estou aqui na bênção. Aí vai olhar para você e já, quem diria que você ia dar tudo isso? Quando eu volto lá em cidade, lá em Ourinhos, né? Lá eu não sou o pastor Jefferson, o deputado Jefferson, lá eu sou o Pelezinho. Pelezinho, você virou deputado. Pelezinho, você virou pastor. Quem diria? É aquele DDD, irmãos. Eu ontem estive em Londrina, né? Eu fui lá pela igreja. Eu estou fora de casa desde quarta-feira. Eu fui para Rancharia, eu fui para Presidente Prudente pregar, eu fui para Assis, né? E fui a Londrina resolver um problema da igreja também. E eu passando pelas ruas de Londrina, há 30 e tantos anos, 40 anos atrás, o meu pai teve que fazer uma escolha. Minha mãe doente, precisava sair de Ourinhos, que não tinha tratamento médico. E ele disse, eu tenho 2 cidades para ir. Contei isso para o pastor Carlos César, que estava comigo. E ele primeiro foi para Londrina. E ele vasculhou Londrina, ele procurou um trabalho. Ele era mecânico, além de pastor. Tudo fechado. Tudo fechado. Não deu certo ir para Londrina. Eu passei pelas ruas de Londrina, uma bela cidade, uma cidade linda, rica. Fui visitar a nossa igreja, uma igreja bonita. Mas meu pai foi lá e estava tudo fechado. Então meu tio, ele disse, olha, a minha segunda opção é Sorocaba. E o meu tio disse, pode vir. Eu tenho um porãozinho aqui que cabe a sua mudança e a sua família. Está aberto para você. E nós viemos para cá. Foi um DDD. Graças ao DDD dele, eu estou falando para você aqui hoje. Você tem os seus DDDs. Você tem as suas decisões. Decisão de manter quem está do teu lado. Decisão de tratar bem o teu pai, a tua mãe. Decisão de aceitar Jesus, de se batizar. De não rejeitar a bênção, porque senão ela vai fugir de você. Cuidado com os DDDs que você faz. A Bíblia fala de Gideão, que estava num lagar. Lugar é lugar, lagar é lugar de amassar uva. Mas Gideão estava escondido, porque os inimigos roubavam o trigo. Ele estava pisando o trigo, escondido. E lá dentro Deus achou Gideão.
Às vezes a gente se esconde de Deus, mas Deus nos acha aonde nós estivermos. Deus está te achando nesta noite. Os olhos de Deus estão sobre a tua vida, sobre a tua casa. Pastor, Deus só procura fiéis? Deus procura só fiéis. Deus não precisa de infiel. Porque o infiel, infelizmente, ele faz uma colheita tão ruim. Ele semeia mal e ele come mal. Ele não precisa ser procurado por ninguém. Mas o fiel sim. E Deus está te achando nesta noite. Fiel à aliança com Deus, fiel à palavra, fiel aos sonhos de Deus, fiel para viver uma nova história. Você é este fiel que Deus está achando nesta noite. Pastor, mas eu tenho muito problema. Davi era um homem problemático. Davi cometeu pecados, crimes, mas Deus disse que ele era um homem segundo o seu coração. Deus gosta de você, irmão. Diga, Deus gosta de mim. E os olhos do Senhor revelam que eu nada posso esconder. Não adianta você vir aqui e tentar esconder algo de Deus. Deus te conhece. Deus conhece o seu assentar, o seu levantar, o que tem na tua cama, o que tem na tua adega. Deus conhece o que tem embaixo do colchão. Deus conhece o que tem na tua conta bancária. Deus conhece o seu celular, até a senha do celular que você acha que Deus conhece. Até aquela senha do site, Deus conhece. Até o que vê, Deus conhece. Por isso não adianta esconder nada de Deus. Se há algo errado, hoje é Santa Ceia, é dia de consertar. É dia de mudar de vida. É dia de largar. Porque pode ser que você ache que está vivendo o pior tempo da sua vida. Deus transforma no melhor tempo da sua vida. Essa igreja, irmãos, na pandemia teve um crescimento muito grande. Quando todo mundo estava fechando a igreja, nós estávamos ainda com a igreja fechada, mas Deus trabalhando. Algumas coisas que a gente acha que vem para matar, mas vem para melhorar a nossa vida. Talvez a luta que você está enfrentando não é para te derrotar, te derrubar, é para você crescer espiritualmente. E você vai sair dela muito mais fortalecido. Coloque a mão sobre o teu coração. Que esta palavra permaneça em você. Os olhos de Deus estão procurando fiéis. E ainda que tenhamos problemas, dificuldades, ainda que sejamos fracos, Deus é forte. Ainda que você esteja passando pelo momento mais difícil da tua vida, Deus pode transformar isso num momento de glória. Como aquele pastor que achou que era o pior dia do seu ministério, e anos depois ele viu que era o dia de maior glória, onde vidas foram transformadas, pessoas foram curadas, saradas e transformadas na sua caminhada. Pai, eu estou orando por cada vida, cada família, cada pessoa aqui presente ou aqueles que nos acompanham também. Pai, que o Senhor esteja agora com os olhos voltados para nós. Não tire, Senhor, os teus olhos. Como uma criança que o pai, a mãe, está com os olhos fixos, para que nenhum perigo chegue a eles, para que nenhum mal, nenhuma queda, nada que coloquem na boca, nada possa atrapalhar o crescimento e a vida daquela criança. Nós somos os teus filhos, Pai, e cremos que os teus olhos têm que estar sobre nós, para que não erremos, para que a gente não caia, ó Deus, para que a gente não deslize, para que a gente não tenha, Senhor, como dizer que as nossas fraquezas nos levaram à queda, porque o homem é fraco, a carne é fraca, mas o Espírito é forte, Pai. E nós estamos debaixo da unção do Teu Espírito e não da unção da carne, Pai. Nós oramos, Senhor, nos preparando para este momento glorioso, a Santa Ceia do Senhor, onde o Senhor também um dia fez uma escolha, vir à terra, morrer por nós, se entregar numa cruz. E hoje estamos aqui celebrando a vitória da cruz. Cruz vazia não é sinal de derrota. A cruz vazia é sinal de vitória, porque o Senhor Jesus não está na cruz, não está no túmulo em Jerusalém. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, está aqui dentro de cada um de nós, nos guiando, nos abençoando, cuidando da nossa família e da nossa vida. E nós te glorificamos, meu Deus. Vamos fazer neste instante, Pai, um exame da nossa vida. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Este é um autoexame que cada um de nós tem que fazer, dos nossos pecados, das nossas falhas. Perdoa, Senhor, as palavras que dizemos, o que entra e o que sai da nossa boca, a palavra de maldição, a palavra de pecado, a palavra de lascívia, a palavra inconveniente,
o olhar, o pensamento, a ação errada. Senhor, perdoa-nos, Pai. Nos cobre com Teu Espírito Santo, que a gente possa ter firmeza, que sejamos crentes firmes. Ó Deus, temos dificuldades, temos fraquezas, temos pecados, mas Senhor, eles não direcionam a nossa vida, é o Teu Espírito Santo quem nos direciona. Por isso agora, antes de tomar a ceia, Pai, estamos fazendo esta renovação da aliança. Cobre-nos com a Tua misericórdia, cobre-nos com a Tua bênção, Pai, cobre-nos com o Teu sangue, Jesus, porque quem está debaixo do sangue de Jesus está coberto, livre de pecados, livre de maldições, livre de palavras contrárias, mas debaixo do Teu sangue, Senhor, nós estamos vitoriosos. Examine-se o homem a si mesmo, a mulher a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós vamos participar agora, e em nome do Teu Filho Jesus, nos purifica. Espírito Santo, cuida de nós e nos purifica como igreja, como noiva do Senhor, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Abre os teus olhos.